espero que vocês estejam bem. Queria agradecer a acolhida de vocês nos polos, né, nas nossas aulas presenciais. Gostei muito de conhecer vocês e eu vou então fazer esse vídeo que eu programei, né, para trabalhar um pouco mais sobre redação oficial, padrão ofício, como escrever, né, como redigir comunicações oficiais. Tem algumas regrinhas, né, específicas de como, por exemplo, usar numerais, né, o que é vocativo, o que é signatário, como utilizar as formas de tratamento adequadas. Essa é uma parte bem mais específica de redação oficial, então eu preparei uma aula específica para vocês sobre isso. E eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Depois eu posto para vocês esses slides que eu preparei na plataforma, que vocês podem também utilizar como material de consulta. Então, normas de redação oficial. Além daqueles elementos básicos que a gente já trabalhou, né? Clareza, concisão, coesão, coerência, impessoalidade, formalidade, né? Que são muito importantes em redação oficial, existem algumas regrinhas que a gente tem que também, né, saber como utilizar, como fazer a concordância dos pronomes de tratamento, quais os pronomes de tratamento adequados, quais são os fechos de comunicação oficial que eu devo utilizar, quais não devo utilizar, como que eu devo então fazer a identificação dos signatários, ou seja, de quem é que está dirigindo aquela comunicação. Então são coisas que a gente vai ver a partir de agora. Então, pronomes de tratamento, que é o principal e o que tem mais, né, assunto para a gente tratar, é pronomes de tratamento. A concordância desses pronomes de tratamento e também quais os pronomes de tratamento adequados para utilizar, dependendo do cargo, né, do nosso destinatário. Então, pronomes de tratamento são palavras ou expressões que a gente utiliza para se dirigir, né, a pessoa ou outras pessoas em consideração ao seu cargo, a sua posição social ou ainda para indicar formalidade ou respeito. A concordância desses pronomes vai apresentar então algumas peculiaridades quanto à pessoa, ao gênero e ao número, né, a questão da impessoalidade. Concordância então com a pessoa gramatical. As formas de tratamento, os pronomes de tratamento são formas que a gente se referem sempre à segunda pessoa gramatical, ao tu, tá? Só que a gente sempre vai fazer a concordância deles com a terceira pessoa do discurso, com ele, ela. Então, a pessoa com quem a gente fala, o tu, né, esses pronomes de tratamento se referem a essa pessoa, né, com quem a gente fala, mas a concordância deve ser realizada com a terceira pessoa, com ele e com ela. Da mesma forma, os pronomes possessivos relacionados a esses pronomes de tratamento também vão ser da terceira pessoa. A gente vai fazer a concordância com a terceira pessoa do discurso. Exemplo, tá? Nos dois exemplos aqui de baixo, como não devemos utilizar, como não devemos fazer essa concordância. Vossa Excelência já podes divulgar a tua ordem de serviço. Tá? O podes aqui, né, o verbo poder, está fazendo a concordância com o tu. Tu podes. Né? A gente viu que a gente tem que fazer a concordância com a terceira pessoa, ou seja, ele ou ela pode divulgar a tua ordem de serviço. Aqui o pronome, né, possessivo tua está relacionada com a segunda pessoa do discurso, com o tu. A gente tem que fazer a concordância com a terceira pessoa, ou sua ordem de serviço. Então, o correto seria: Vossa Excelência já pode divulgar a sua ordem de serviço. No caso de baixo, eu coloquei para exemplificar, porque geralmente a gente imagina que a gente tem que usar o pronome vossa, ok? Que não é o caso. Então, Vossa Excelência já pode divulgar a vossa ordem de serviço. Não. Sempre que vocês virem, né, o pronome possessivo, aqui adequado é sua. E no caso de baixo, também tem um exemplo de como não fazer. Vossa Senhoria, és bem-vinda ao IF Farroupilha. Tu és, né? Então, com a segunda pessoa. E no caso de cima, a gente está fazendo a concordância adequada com a terceira pessoa do discurso. Vossa Senhoria é bem-vinda ao IF Farroupilha. Bom, além disso, os pronomes de tratamento também fazem a concordância com o gênero, tá? O gênero gramatical. Só que é mais adequado fazer essa concordância dependendo do sexo da pessoa para quem a gente está se dirigindo aquela comunicação oficial. Então, os pronomes de tratamento, eles são formas rigorosamente femininas, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Vossa Excelência, são formas femininas, só que a gente vai fazer a concordância com a pessoa a quem a gente está se dirigindo, né? A comunicação está se dirigindo. Então, se é uma pessoa do sexo masculino, a gente vai fazer a concordância, né,
com o sexo masculino. Sua Excelência estava preocupado com o processo, Vossa Senhoria está arrolado como testemunha. Se for então do sexo feminino, a gente vai fazer a concordância também dessa forma. Sua Excelência estava preocupada com o processo ou Vossa Senhoria será arrolada como testemunha. Esse é bem simples de lembrar sempre, tá? Que a gente sempre faz a concordância então com a pessoa, né, com o sexo da pessoa que a gente está se dirigindo. E o uso de sua e vossa, como a gente já viu antes, né, o pronome possessivo, né, que a gente deve utilizar é o sua. Tá? E aqui no caso é a forma de tratamento Vossa Senhoria ou Sua Senhoria no caso, né, ou Sua Excelência, Vossa Excelência. Então, vamos utilizar o vossa quando nós nos dirigimos à pessoa, diretamente àquela pessoa, tá? Convidamos Vossa Senhoria a participar do evento intitulado Seminário de Formação de Professores do IF Roupilha. Ou seja, estou me dirigindo àquela pessoa que eu estou tratando como Vossa Senhoria. Então, uso Vossa Senhoria. Quando eu estiver falando a respeito de uma pessoa, indiretamente, eu vou usar o sua. Aguardamos a assinatura de Sua Excelência, o governador, para dar andamento ao processo. Ou seja, eu não estou me dirigindo ao governador, eu estou falando a respeito dele. Tá? Então, Sua Excelência, o governador. E aqui, então, um quadro para a gente exemplificar o emprego dos pronomes de tratamento. Dependendo da autoridade, qual o pronome de tratamento adequado que eu devo utilizar. No caso, então, aqui do Poder Executivo, eu fiz uma separação Poder Executivo e na próxima slide, Poder Legislativo e Judiciário. O chefe do Poder Executivo, a forma de tratamento adequado, né, é Vossa Excelência. É o Presidente da República, a autoridade máxima do país, vamos tratar como Vossa Excelência. E o vocativo, nesse caso, ele vai ser por extenso, porque ele é o chefe desse poder, tá? Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ou Presidenta da República, como a nossa, né, Presidenta gosta de ser chamada. E os demais cargos do Executivo de alto escalão, que são tratados como Vossa Excelência, seriam o Vice-Presidente da República, os Ministros de Estado, os Secretários Executivos e Nacionais dos Ministérios, Governadores e Vice-Governadores de Estado, Secretários de Estado, né, por exemplo, Secretário Estadual de Educação, Secretário Estadual de Transporte e embaixadores e prefeitos municipais, todos tratados como Vossa Excelência. E o vocativo que eu vou utilizar lá no padrão ofício, que a gente vai ver mais especificamente como que ele vai aparecer no padrão ofício, esse vocativo, seria Senhor mais o cargo. Senhor Prefeito Municipal, Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Ministro da Educação. Exatamente a gente vai utilizar o cargo, né, que ele está ocupando naquele momento. Aqui, então, do Poder Legislativo e Judiciário, né? Essas aqui são autoridades chamadas por Vossa Excelência desses dois poderes. Então, os chefes dos dois poderes, do Legislativo e Judiciário, que é o Presidente do Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal Federal, eu vou tratar, então, como Vossa Excelência, e o vocativo adequado vai ser como do Presidente da República, Excelentíssimo Senhor, mais o cargo, né? De forma por extenso. Então, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional ou Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. Os demais cargos chamados por Vossa Excelência, deputados e senadores, presidentes e ministros dos Tribunais de Conta da União, né, dos Tribunais de Conta estaduais, né, presidente das câmaras legislativas municipais, então, o presidente da Câmara do município de Santa Maria é tratado por Vossa Excelência. Só que o vereador, se ele não é presidente da Câmara, ele não vai ser tratado de Vossa Excelência. Ministros dos tribunais superiores, presidente e membros dos tribunais regionais, juízes, né, tratados como Vossa Excelência, e auditores da Justiça Militar. Esses demais cargos, tratados como Vossa Excelência, mas o vocativo é Senhor mais o cargo. E aqui as demais autoridades, então, tem formas específicas de tratamento, por exemplo, os reitores, né? A forma de tratamento é Vossa Magnificência e o vocativo é Magnífico Senhor Reitor, né? Reitor da Universidade Federal de Santa Maria, ou Magnífica Reitora Senhora Carla Comelato Jardim, que é do nosso Instituto Federal Farroupilha. Cardeais, a forma de tratamento é Vossa Eminência, arcebispos e bispos, Vossa Excelência Reverendíssima, padres, párocos, freiras, irmãs e madres, Vossa Reverendíssima.
Tem também aqui a questão do Papa, né, que é Vossa Santidade. Os cardeais são Vossa Eminência, porque eles podem vir a ser papas, né, um dia. E as demais autoridades a gente vai tratar como Vossa Senhoria. Por exemplo, pró-reitores, pró-reitor de ensino, pró-reitor de administração, Vossa Senhoria. Diretores, coordenadores, chefes de algum setor, né, vereadores são tratados como Vossa Senhoria também. Secretários municipais, o secretário municipal de educação, o secretário municipal de turismo da cidade, né? Diretores de escola também são autoridades, diretores de empresas particulares e demais autoridades, todas tratadas como Vossa Senhoria, e o vocativo adequado seria Senhor mais caro. Nesse exemplo aqui, ó, Senhor diretor da escola X, ou Senhor pró-reitor de ensino, ok? Lembrando, isso eu já falei na aula presencial em algumas turmas, que digníssimo e muito digno são formas de tratamento que foram abolidas, né, por um decreto da Presidência da República, então a gente não utiliza mais. E o nosso famoso, ilustríssimo, ou Wilmo, que muitas pessoas gostam de utilizar e muitas pessoas gostam de serem chamadas dessa forma, né, também é desnecessário, também caiu em desuso, é uma forma muito arcaica. Tem já um decreto que diz que a gente não deve utilizar quando a gente usa o Vossa Senhoria, então é melhor usar sempre o Vossa Senhoria, que é o pronome adequado, e esquecer o ilustríssimo ou Wilmo, ok? E para lembrar também vocês que doutor e professor não são formas de tratamento, ou seja, não são pronomes de tratamento, são títulos acadêmicos. A gente só confere para quem realmente tem esse título, ou seja, quem fez licenciatura ou então quem fez doutorado. Título de mestrado, a mesma coisa, especialista, a mesma coisa, né? São títulos acadêmicos, e que em comunicação oficial, como eles não são formas de tratamento, a gente não vai utilizar eles, apenas em cerimônias acadêmicas, quando a gente estiver apresentando um palestrante, né? Ou fazendo, após a referência, por exemplo, eu digo, convido o senhor, né, fulano de tal, que é doutor em tal área, ou que é professor de tal disciplina, ou seja, eu vou fazer essa referência após utilizar o pronome de tratamento anteriormente, né, que seria o senhor, né, ou Vossa Senhoria, ok? Aqui o endereçamento em envelopes, tá? Às vezes a gente fica em dúvida, sabe exatamente como fazer o padrão, sabe do padrão ofício, sabe fazer um ofício, um memorando, uma carta comercial, ou um outro tipo de documento. Aqui a questão é realmente de redação oficial, ou seja, esses documentos utilizados por órgãos públicos e para órgãos públicos, né? E o endereçamento adequado também existe uma norma para fazer esse endereçamento no envelope. Então, cargos tratados por Vossa Excelência, como é que eu vou fazer o endereçamento deles? Excelentíssimo Senhor, ou então a Sua Senhoria, a Sua Excelência o Senhor, mais o nome, o cargo e o endereço. Tá? Autoridades tratadas por Vossa Magnificência, reitores de instituições federais de ensino, a um magnífico reitor, ou então a Sua Magnificência, o Senhor, o nome da autoridade, o cargo e o endereço. E demais autoridades tratadas por Vossa Senhoria, eu vou então utilizar ao Senhor o nome completo, cargo e endereço. Essa aqui é a forma do endereçamento no envelope.